Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 21. Jesus e seus precursores. Pergunta: tendes afirmado que o cristianismo é a religião universal e Jesus o seu fundador insuperável. No entanto, muitos espiritualistas estudiosos e simpáticos da filosofia oriental afirmam que o budismo é um movimento superior. Que dizeis? Gente, isso de comparar é idiota, né? Mas vamos ler a resposta. Ramatiz: sabe-se que os homens e suas religiões evoluem de modo paralelo. Conforme o povo se faz cada vez mais civilizado, na sua religião também progride tanto em seus aspectos quanto na sua prática. À medida que a humanidade assimila e cultua ideais mais elevados, esforçando-se para uma realização moral mais sadia, também o seu culto e o seu entendimento da divindade manifestam-se sob melhor compreensão e bom senso. Assim, enquanto as religiões antigas condizem com os povos antigos, o homem civilizado do século XX e XXI requer uma doutrina religiosa compatível com o progresso atual. Os estudiosos ateístas acham que a religião nunca teve uma origem além do entendimento e dos costumes do próprio homem, mas o homem não é exclusivamente um organismo carnal, porém, um espírito atuando do mundo oculto na composição provisória desse corpo denso. Em consequência, o sentimento religioso é inato no homem e o precede mesmo na sua adaptação ao mundo material, como provém os antigos na sua busca de Deus, adorando o vento, o sol e outros fenômenos da natureza. O homem civilizado e inteligente difere nessa mesma procura deísta, porque a sua devoção sublima-se em aspectos mais delicados, como a luz, energia, divindade ou absoluto. Eis porque ainda há lugar para qualquer espécie de religião e doutrina religiosa no vosso mundo, uma vez que existem na humanidade tipos adequados aos mais exóticos e excêntricos movimentos de procura e relação com o mundo oculto. No seio do catolicismo, do protestantismo e mesmo do espiritismo, nascem movimentos doutrinários à parte, como verrugas situadas no corpo da doutrina principal. Ante a psicologia e o temperamento dos crentes primários, ainda incapacitados para se ajustarem à matriz religiosa original, é suficiente um indivíduo fanático, excêntrico ou tomado de arroubos messiânicos iniciar um movimento religioso, por mais fantasioso ou ridículo, para que em seguida não tardem a aparecer adeptos que levarão a sério o empreendimento absurdo, convencidos de que encontraram a única verdade. Daí a inutilidade das discussões religiosas quanto a fixar-se a religião mais certa, uma vez que essa condição é dependente, primordialmente, da compreensão e do grau de cultura dos próprios adeptos. Porém, a despeito dessa diversidade de credos, o cristianismo é a única religião universal prevalecente no futuro, porque suas bases são absolutamente inconfundíveis e imodificáveis. Mesmo que a humanidade alcance o mais alto índice de cultura e sabedoria, jamais repudiará conceitos cristãos como o ama ao próximo como a ti mesmo, ou faze aos outros o que queres que te façam. Em qualquer posto de comando ou grau de cultura, os fundamentos do cristianismo continuarão inalteráveis, porquanto aconselham ou determinam um estado de espírito superior na criatura humana, qualquer que seja sua raça, inteligência ou posição social. É uma doutrina que se ajusta ao anjo, ao antigo, ao senhor, ao escravizado, ao rico, ao pobre, ao santo, ao criminoso, ao sábio e ao ignorante. Há muitos séculos, os precursores de Jesus têm ensinado máximas semelhantes, porém, nenhum deles conseguiu consolidá-las em bases indestrutíveis no entendimento comum de todos os homens. Ama ao próximo como a ti mesmo é sentença de fulgência moral eterna, pois o seu sentido fraterno envolve toda a humanidade. Jesus, portanto, fundou a religião definitiva ou a doutrina imutável da atualidade e do futuro. Deu-nos o meio de relações espirituais entre a criatura e o seu Criador, a qualquer momento e em qualquer latitude geográfica. As contradições que ainda existem entre os religiosos que cultuam o cristianismo ou desmentem seus conceitos sublimes são frutos de interpretações pessoais e especulações religiosas que se distanciam da fonte iniciática por força de convicção fanática ou presunção. Ninguém poderá fundar ou inventar outro credo mais sábio, justo e sadio do que o cristianismo,
cujo alicerce, o Evangelho, é um código divino que, através de seus conceitos de alta moralidade, é um reflexo vivo das próprias leis do cosmos. O cristianismo, baseado nas fórmulas do Evangelho, imutável no tempo e no espaço, dispensa que alguém lhe altere uma vírgula ou um tio na sua estrutura doutrinária. Jesus, seu fundador, deve ser considerado o mais elevado instrutor espiritual do orbe, acima de seus precursores, embora que estes sejam dignos do tributo devocional, visto terem lhe preparado o caminho messiânico. Embora o budismo seja um movimento ético-religioso de elevado alcance espiritual, falta-lhe aquela tonalidade da amplitude universal do cristianismo. Enquanto, para ser cristão, dentro da ética pregada por Jesus, o homem de qualquer raça ou posição social pode aceitar e viver os seus princípios, o budismo está confinado a uma espécie de limitação geográfica, a um temperamento de raça e gosto. Enquanto o oriental pode ser tão cristão quanto o ocidental, o asiático sempre será um melhor budista do que o latino, o eslavo ou o germânico. Salve! Eu achei esse capítulo muito bom. Assim, essa parte de comparar uma religião a outra, realmente a gente não precisa fazer isso, sabe? A gente pode só aceitar a pluralidade de pensamentos religiosos, espirituais, perceber essa diversidade como algo muito interessante, muito linda, sabe? Aprender com outras culturas, com outras ancestralidades. Eu não sei se Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele tinha essa ambição, esse pensamento de que ele tinha que criar uma igreja. Bota fé? Porque existem pensamentos outros que diriam que, na verdade, ele veio para deixar outra mensagem. Que você pode se conectar com Deus, você e você, porque você é uma manifestação de Deus. Você tem a centelha em si, sabe? Você carrega isso. Vós sois deuses, Jesus diz. Então eu não sei se ele apoiaria, se ele realmente tinha essa intenção de criar o que hoje vem a ser a igreja, mas com certeza os preceitos deixados pelo Mestre Jesus, os ensinamentos que ele deixou para a nossa humanidade, são de valor infinito, né? A gente estranha quando ele se refere ao cristianismo como a melhor religião de todas, porque hoje em dia os padres, as pessoas, os seres humanos que estão à frente das religiões, os líderes espirituais, sabe? A gente percebe que virou outra coisa. Bota fé, política, religião, essa estrutura de poder, toda a corrupção que rola. Eu não preciso me aprofundar nisso, né? A gente sabe que líderes espirituais hoje, eles não têm nível de consciência espiritual, a grande maioria, viu, gente? Religiões que são adoradas ou que têm muitos e muitos adeptos, a gente vê que as pessoas que estão à frente, vários motivos, mas não necessariamente motivos espirituais, bota fé. E tá tudo bem, porque, querendo ou não, essas religiões e a forma que elas atuam, elas refletem o nível de consciência da nossa sociedade. Então que a gente tem essa consciência de que o pensamento religioso, ele está inato em nós, ele se modifica à medida que a gente ganha consciência. Logo, as religiões, elas são algo que se transforma. Que a gente pode sim construir templos espirituais pelo planeta inteiro, de energia limpa e natureza divina, para que todos possam se conectar com a força, mas que não necessariamente sejam templos de adoração religiosa de tal ou tal figura, até porque a gente não precisa disso para estar conectado. Hoje a gente está perdido. Igrejas, terreiros, qualquer local que você possa se sentir melhor, limpar suas energias, tá valendo. Mas a gente também compreende que é da vida, é do tempo cósmico e do universo, a gente aperfeiçoar o nosso pensamento em todos os sentidos. Um dia talvez não tenha a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. No dia que a gente se unificar, bota fé? E eu percebo que esse processo de unificação, ele depende da compreensão de que nós somos um, dessa ideia universalista que acaba criando um só corpo e vence barreiras culturais, vence barreiras geográficas, vence fronteiras, de escolher se unir no que somos iguais em essência e escolher que nossas diferenças não nos separem.
Somos terráqueos. Estamos nesse ecossistema planeta Terra. Todos nós moramos aqui. Deveria ser do bem comum de todos nós que esse planeta prosperasse, para que todo mundo pudesse compartilhar dessa terra e viver bem com dignidade. Isso deveria ser o ponto que nos une. Pois caminharmos muito distante desse caminho é caminhar num caminho que a gente está deixando a destruição do planeta como uma pauta possível. Beleza, se o planeta se destrói, nós vamos viver onde? Vice, acabei falando do planeta de novo. Pois é. A religião universal, a família humanidade, que tal? É isso, eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, na Marie, câmbio desligo.